Vamos começar indicando que em uma modalidade de uma medida, quando você faz algum tipo de medida, ela depende do instrumento de medida. De que forma isso vai afetar? Vamos desenhar aqui uma régua para ilustrar. Tá? Aqui é uma régua graduada em centímetros. Vamos colocar aqui espaçamento igual. Tá? Esse aqui é o 0, 1, 2, 3, 4 centímetros. Agora vamos colocar um objeto aqui perto e medir a sua dimensão. Vamos falar que esse objeto está aqui assim, tá? Você encostou ele perto do 0. E agora, queremos fazer a leitura, tá? Isso aqui está em centímetros. Qual o valor que vamos dar para esse tipo de medida? Bom, eu sei que é maior do que 3 e menor do que 4. Então, eu sei que é um valor que está entre 3 centímetros e 4. Isso. Eu posso escrever isso aqui então como sendo 3, vírgula, algum outro dígito. Que dígito que eu vou escolher aqui? Bom, se eu sei que, olhando aqui, metade da escala, que seria mais ou menos 0,5, estaria aqui, eu posso falar que isso aqui é 3,4 centímetros. Esse último dígito é uma estimativa que foi feita da medida. Tá? Ele representa o seu algarismo duvidoso. Enquanto todos esses dígitos, tá? 3 e o 4, eles são os seus algarismos significativos. Significativos porque todos esses te descrevem esse tipo de medida. O duvidoso indica aonde foi feita a estimativa da medida, como nesse exemplo, uma regra graduada em centímetros, menor unidade de centímetros, a menor unidade tivemos que estimar entre esses valores. Então, a primeira coisa para se notar aqui é que todas as medidas, qualquer uma, né, todas as medidas são afetadas por incertezas. Essas incertezas vêm do aparelho de medida, como nesse caso do exemplo que foi a régua. Mas vamos passar para uma outra régua. Tá? Vamos começar aqui. Essa régua, ela continua para lá, né? Também, uma certa distância para esses lados. Aí vamos chegar aqui na posição de 16 até 17. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui é 17 centímetros. Opa, não. Agora vamos fazer milímetros. Tá. E temos o nosso objeto, tá? Que ele também estende desde o lado 0 até essa posição aqui. E queremos fazer uma leitura possível da dimensão dessa medida. Está entre 16 e 17, então com certeza passou de 16 milímetros. E vamos tentar ver centímetros, 16 centímetros. A menor unidade aqui é um milímetro, uma régua milimetrada. A gente sabe que temos 1, 2, 3, 4, 5, está entre 5 e 6 milímetros. Então, isso aqui é uma leitura que eu ainda faço aqui nessa régua milimetrada. E entre 5 e 6, eu tenho que estimar onde vai estar o 5. Tudo bem? Novamente, esse último algarismo é um algarismo duvidoso. E agora eu tenho no total 4 algarismos significativos. Vou abreviar isso daqui de agora em diante, tá? Por AS, porque senão, para escrever tudo isso aqui, vamos perder algum tempo. Como que a gente então escreve um erro associado a essa medida? Vimos que dependendo da régua utilizada, no exemplo anterior tivemos 3,4. Então, régua. Régua 1, 3,4 centímetros. E a segunda deu 16,55 centímetros.
A gente escreve utilizando a seguinte notação: o valor medido mais ou menos o erro do instrumento. Tá? A régua milimetrada, que está lá em cima, 1 milímetro, ou seja, 0,1 centímetro, é a menor unidade. Como a gente pode estimar entre cada um desses traços, tá? Do mesmo jeito que eu fiz aqui, eu posso então ter um erro em metade da menor medida. Se essa é a menor medida, metade da menor medida é 0,05. Tá? Então, nessa última régua fica 0,05, enquanto que na primeira a menor unidade é o centímetro, metade da menor unidade, aplicando a estimativa, seria 0,5 centímetros. Então, para a medida da primeira régua, vamos ter 0,5 centímetros. Podemos começamos a ver que, dependendo do instrumento de medida, temos também, além da régua, o paquímetro. Mas este vocês vão ver em fenômenos mais adiante, tá? Então vamos nos restringir com a régua por enquanto. Mas dependendo do instrumento de medida, você pode ver que a precisão dele está aumentando. Tá? E a gente representa isso com esses números, no caso a mesma unidade, com maior casas decimais após a vírgula. Tá? Isso quer dizer que, por exemplo, se a gente escreve 1 e 1,00, matematicamente, tá? Esses dois aqui são iguais. Porém, do ponto de vista de uma medida, tá? Ou fisicamente, não são. Isso aqui indica uma medida onde o algarismo duvidoso, que é o último dígito, está aqui na unidade, enquanto nesse é onde está na sentença. Então temos que tomar muito cuidado quando escrever qualquer número, inclusive nos problemas, com quantas casas decimais após a vírgula temos que escrever. Então é importante não terminar uma certa computação com mais algoritmos do que a gente tinha no resultado inicial. Tá? Vamos fazer um exemplo. Vamos falar que temos esse valor aqui de uma medida. Quantos desses dígitos está descrevendo a precisão da medida? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou apenas esses? 5 ou 3. Tá? Pensa um pouco, porque a gente faz uma medida, você tem que anotar o resultado. Quantos algarismos significativos tem esse resultado? Então, não é 6 e nem 5, apenas 3. Se vocês não estão confortáveis em entender que aqui temos 3 algarismos significativos, a gente pode pensar essa medida como sendo uma medida de comprimento. Por exemplo, em quilômetros, e sabemos que 0,0500 km é nada mais que 5,00 metros. Novamente, 3 algarismos significativos. Então, uma informação que esses zeros estão dando aqui para nós é que eles estão aqui simplesmente pela unidade de medida. Tá? Eles não representam, eles só dão noção da escala, eles não dão com relação à precisão. Enquanto esses outros aqui, esses zeros finais, dão uma ideia da precisão. Né? Ou seja, medimos até aqui. Vamos ver agora o que acontece quando a gente faz operações com algarismos significativos diferentes. Deixa eu mudar aqui de cor, por baixo. Vamos fazer um exemplo, onde temos 65, que é o resultado de uma medida, dividido por 43. Você vai lá na sua calculadora, joga esses dois resultados, vê que sai 1,6279. Até quantos desses dígitos você vai colocar na sua resposta final? No seu relatório ou na prova? Até quantas casas você tem que escrever esse resultado? Bom, para determinar isso, a sua resposta está aqui. Tá? Você tem que ver na operação que você fez. Quantos algarismos significativos temos aqui? 1, 2.
2 logaritmos significativos. E desse lado, também, 2 logaritmos significativos. Com quantos você acha que temos que escrever essa resposta? Com certeza não vai ser mais que 2, que indica um valor final, uma precisão maior do que tivemos no início. Então, temos que arredondar esse resultado para 2 algarismos significativos. Para isso, a gente vai primeiro, segundo, olha o terceiro. O terceiro é maior ou igual a 5? Se for, a gente tem que arredondar. Aqui não é. Então, a resposta correta, a resposta final é de 1,5. Tá? Vamos fazer um outro exemplo. Vamos pegar 7, 8, 9 dividido por 233. Colocar isso na calculadora, vamos ter 3,386266. Novamente, aqui temos 3 algarismos significativos. 3 algarismos significativos, vamos ter que escrever essa resposta com 3. 1, 2, 3. Próximo aqui, ele é maior ou igual a 5? Sim. Então temos que arredondar esse número. Resposta final, 3, 3, 9. Mas todos esses dois exemplos que eu fiz aqui, os dois números, a operação tem os mesmos números de algarismos significativos. Vamos ver o que acontece se eu usar, uma combinação diferente. Tá? Vamos pegar o seguinte exemplo. 64.177 dividido por 98. Vamos na sua calculadora, vocês vão encontrar 654,86734,6. Deste lado temos 5 algarismos significativos, desse lado 2. Então a resposta, se a gente falava 5, a gente está fazendo uma mistura aqui de duas medidas, onde temos uma com apenas 2 algarismos significativos. O resultado final ele vai ser a menor dos algarismos significativos que temos aqui. Tá? Então, nesse caso, 2. 1, 2. Próximo aqui, ele é maior ou igual a 5? Não é. Então, a gente vai escrever apenas com 2 algarismos significativos. 6, 5, 0. Então, esse é significativo e esse é significativo. Vamos fazer mais desses exemplos. Aqui para o lado. Então, fazer alguns. Vale tanto para produto quanto para divisão, tá? Essa regra. Vamos fazer um de produto agora. Coloco isso aqui na calculadora. Vamos ter 4.663.494. Aqui temos 4 algarismos significativos. 3. A resposta tem que ser com o menor dos dois. 3. Então vamos ter 1, 2, 3. O próximo é menor que 5, então não temos que arredondar. Resposta final, 4, 6, 6, 0, 0, 0. Bom, vou fazer um outro exemplo aqui. 4, 7, 1, 7, 8 vezes 2. Isso aqui vai dar 9, 4, 3, 5, 6. Deste lado temos 5 algarismos significativos. Desse lado aqui apenas 1. Nossa resposta final não pode ter mais do que um algarismo significativo. Portanto, apenas esse. Então, vamos ter 91. Isso aqui é como feito as medidas de estimativa de população de uma certa cidade. Vai falar, tem 100 mil, você tem um e os outros são todos só um algarismo significativo, no caso do exemplo 100 mil. Então, esse zero à direita a gente não conta. E anteriormente eu falei que os zeros à esquerda eram só de escala e também não contavam. Então vamos entender quando é que se conta ou não o zero. Então, a pergunta que queremos fazer, por exemplo, o zero é sempre significativo ou não? Então, primeira regra, vamos dizer que zero, os zeros entre números
diferente de zeros são sempre significativos. Vou fazer alguns exemplos para entender isso. Então, 208771013 208 002 e 4,00502. Tá? 0 entre números, não números, é significativo. Temos aqui 4 algarismos significativos. O mesmo vale para esse. 5 algarismos significativos. E aqui temos zeros, porém, entre dois números. Pode ser mais do que um. Então, todos esses são significativos. Tá? Temos 3, 3, 6. E aqui, apesar da vírgula, temos zeros entre dois dígitos não nulos. Então, esses aqui são significativos. Tá? E esse também. Então, aqui também temos 6 algarismos significativos. Então, qualquer dígito diferente de zero é significativo. E vimos agora, zeros entre dígitos diferentes de zero também são sempre significativos. Vamos para o segundo exemplo. Vamos falar zero ou zeros, tá? À esquerda de números diferente de zero, nesse caso, não são significativos. Os exemplos já vimos anteriormente. Vou colocar aqui mais alguns. Vamos ter, por exemplo, 0,00389, 0,0245. Vamos colocar quantos zeros quiser. Então, aqui temos nenhum dígito não nulo. Só esse, o primeiro que aparece. Então, zeros à esquerda, ou seja, todos esses não são significativos. Vamos contar apenas esses três algarismos significativos. Novamente, temos 2 zeros à esquerda aqui, um dígito diferente de zero. Portanto, aqui no total temos apenas 3 algarismos significativos. E nesse número aqui, cheio de zeros, tudo isso, temos apenas 2 algarismos significativos. Vamos agora para uma terceira regra, com relação aos zeros. Então, vamos falar aqui zero ou zeros após dígitos não nulos. Vai ser ou não vai ser? Bom, isso aqui é um caso particular. Você tem que analisar caso a caso. Vamos falar que temos o seguinte número: 72.000, 72.000, 72,000. Então, nesse caso, não temos nenhum separador decimal. Temos dois dígitos não nulos, seguido de 3. Então, sem o separador decimal, qualquer zero, tá? Eles não são significativos. Então, aqui no total temos este e este. 2 algarismos significativos. Isso aqui é o mesmo número, porém temos um separador decimal. O que isso aqui está indicando? Que medimos até esse dígito aqui, com precisão. Tá? Então, com o separador decimal, todos esses são significativos. Sim? Então, nesse caso particular, ele vai ser significativo com separador decimal. Nesse caso aqui, ele não é significativo se ele for sem o separador decimal. E nesse caso, o separador decimal, porém os zeros estão à direita aqui.
Novamente, se isso aqui for uma medida, eu escrevo dessa forma, eu estou indicando que o começo, minha medida foi realizada até esse último dígito aqui. Tá? Esse aqui é meu último algarismo, seria o meu algarismo duvidoso. Porém, temos 1, 2, 3, 4, 5. 5 algarismos significativos. Tá? Então, com o separador decimal, todos os zeros à direita são significativos. Então, eles valem essa mesma regra aqui. Significativos com o separador decimal. Vou fazer uns outros exemplos para poder fixar isso daqui. Vamos escrever aqui alguns números. 3, 4, 2, 1, 9, 0, 0. 5, 7, 3 zeros. 80 mil. Fica mais 2 aqui. 100. 40,000. Então, esse aqui. Temos zeros? Temos. Tem separador decimal? Não. Então, quantos algarismos significativos vamos ter? 1, 2, 3, 4, 5. Apenas 5. E esse? Com separador decimal? Conta, né? Então, vamos ter, no total, 6 algarismos significativos. Esse daqui, não temos separador decimal, apenas um algarismo significativo. Esse aqui temos separador decimal, portanto, zeros. Contam, temos 3 algarismos significativos. Aqui, separador novamente, então vamos ter 2, 3, 5 algarismos significativos. Vamos fazer alguns exemplos agora de cálculo, né? Uma operação envolvendo os zeros. Então, com os zeros, vamos fazer a seguinte conta. 118 vezes 21 mil. Vou colocar isso aqui na calculadora, vamos achar 4578000. Lembrando, tá? Quando for produto ou divisão, temos sempre que usar o menor número de algarismos significativos. Então, aqui temos 3. Quantos temos aqui? 2. Apenas esses. Esses zeros à direita aqui, sem separador, não conta. Então, temos 2 algarismos significativos. Resposta não pode ter mais do que 2. Então, 1, 2. Próximo dígito é maior ou igual a 5. Nesse caso, é. Então, vamos ter que arredondar isso daqui. Resposta correta, 46000. Tá? Fazer mais alguns exemplos. Fazer uma divisão aqui. 370,00 dividido por 21 mil. Vou colocar na calculadora. Vocês vão encontrar 0,01761904. Quantos algarismos significativos temos aqui? Separador, 0 conta, total 5. Desse lado, sem separador, apenas 2 dígitos não nulos, 2 algarismos significativos. Resposta, você vai poder conter 2. Este. Próximo, ele é maior que 5? É. Então vamos ter que arredondar o resultado. Vamos ficar com 0,018. 2 algarismos significativos. Esse daqui. Vimos por enquanto apenas produto e divisão. Vamos ver o que acontece quando a gente for para soma ou subtração. Vamos fazer aqui mais um pouco. Para subir lá em cima. Passamos um pouco sem espaço. Tá. Então, para soma, subtração, qual que vai ser a regra do algarismo significativo? Ela é diferente do produto e divisão. Para ficar claro, vamos supor que fizemos 2 tipos de medidas, de 2 objetos, tá? Vou falar que pegamos esse bloco, que medimos uma altura de 2,901 metros, o certo instrumento de medição, e um outro bloco, a altura desse daqui, com outra régua, 3,09 metros. Agora, a gente quer saber a altura total. Vamos colocar um bloco em cima do outro.
Essas medidas foram feitas com instrumentos diferentes. A gente sabe isso porque a precisão da medida realizada com esses dois blocos é diferente. Vamos agora ver qual é a altura total. Isso quer dizer que temos que somar esses dois, ou seja, 2,901 somado 3,09. Isso aqui vai dar 5,991 metros. Mas vocês conseguem enxergar o problema aqui? Estamos dando uma resposta final para essa medida baseada em duas outras medidas, sendo que uma delas não tem a precisão indicada nesse resultado final. Então, o resultado final vai ser afetado pelo seu instrumento de menor medida aqui. Então, teríamos que arredondar para a menor precisão, que é esse, duas casas após a vírgula, resposta correta, 5,99 metros. Então, a indicação quando for fazer soma ou subtração, você tem que colocar tudo nas mesmas unidades. Uma vez que você está nas mesmas unidades, você vai usar a medida com o menor número de casas. Então, vou fazer alguns exemplos aqui para ilustrar isso. Vou falar que temos 35, 16, 183. Isso aqui é estão todos na mesma unidade, pode ser tudo em quilos, centímetros, mas não importa qual unidade agora, apenas que são números de uma medida. Esse aqui é o resultado final da soma. Vocês vão calcular, pode ser na calculadora. E agora, com quantas casas vamos escrever esse resultado? Aqui temos duas casas, 0, e aqui 3. O menor deles é esse aqui, com uma casa após a vírgula. Não tem sentido ter uma resposta final com precisão maior do que a pior medida entre elas, tá? Que é nesse caso, que foi medido com essa medida, que é responsável por esse instrumento de menor precisão. Então, temos que escrever o resultado final como sendo com 0 casas após a vírgula, ou seja, 294. Quando falamos de algarismos significativos, a gente entra no assunto de notação científica. Tá? Notação científica ela não serve simplesmente para representar números muito grandes ou muito pequenos. A gente pode escrever como sendo algumas constantes que conhecemos. C, 3,0 vezes 10 metros por segundo. A velocidade da luz, constante de Boltzmann, outra bem conhecida, 1,38. 10 menos 23 joules por Kelvin. Número de Avogadro, 6,022 vezes 10, 23 por mol. Tá? Quando escrevemos essa notação científica, temos expoente, tá? Que é caracterizado por essa parte aqui, tá? Expoente é esse valor numérico. E temos também, que é chamado de mantissa, ou significado. São esses números aqui. Então, na notação científica, podemos fazer algumas operações. Vou fazer aqui alguns exemplos. Vamos ter 2,0 vezes 10 a 12 dividido por 9,123 vezes 10 oitavo. Vou colocar isso aqui na calculadora. Como que a gente resolve? A gente simplesmente divide o significando, ou seja, 2,0 dividido por 9,123. Jogo isso aqui na calculadora, vamos achar 0,21922613.
Depois temos a parte do expoente. Então, 10 a 12 dividido por 10 a oitava. 10, 12, 10 a oitava, nada mais que 10, 12 menos 8, dá 10 a quarta. Sabemos agora qual que é o novo expoente, mas o resultado da notícia temos que escrever ele com uma quantidade correta de algarismos significativos. Aqui temos dois algarismos significativos. Aqui temos o separador decimal. Desse lado, 4 algarismos significativos. A divisão, então temos que escrever este, o menor dos números. No caso, 2 algarismos significativos. Então, vamos ter esse. Próximo, menor ou igual a 5, é. Então vamos ter que arredondar esse resultado. Tá? Isso é 0,22. A resposta aqui seria, então, 0,22 vezes 10 a quarta. Tá? Isso aqui está correto? Não. Não está correto, porque isso aqui não é notação científica. Notação científica, temos que ter um dígito não nulo aqui, antes do separador decimal. Apenas 1. Para isso, a gente pode multiplicar esse lado por 10 e dividir isso por 10. Então, vamos ficar com 2,2 vezes 10 a terceira. Continuamos. Aqui temos 2 algarismos significativos e está na notação científica. Tá? Então, esse é o método correto. E de modo análogo, né, para a multiplicação. Tá? Segue a mesma regra. Vamos ver a notação científica para soma e subtração. Aqui. Então, vamos supor que temos, por exemplo, 2,113 vezes 10 a quarta, mais 9,2 vezes 10 a quarta. Posso colocar em evidência aqui o expoente que é igual. Vamos ter do significando aqui 4 algarismos significativos e aqui apenas 2 algarismos significativos. Mas na soma, não escolhemos o menor número de algarismos significativos. Então é essa a regra. Para a soma, temos que ver o número de casas decimais. Então, supondo que esses aqui estão ambos na mesma unidade, vamos escrever aqui explicitamente, são duas medidas em centímetros, estamos somando, então vão ter que estar na mesma unidade. Em vez da mesma unidade, eu escrevo o mesmo potência, vamos ter a seguinte operação. Mais 9,2, isso vai dar 11,313. Tá? Aí, o menor deles aqui é uma casa após o separador decimal, que tem 3. Se tem uma, então vamos ter que escrever apenas com uma casa após o separador decimal. Resposta correta. Próximo aqui é menor do que 5, então não vamos arredondar. 11,3. E o termo aqui, expoente, 10 a quarta. Tá? Mas, novamente, isso aqui não é notação científica. Temos que ter apenas um dígito não nulo aqui. A gente pode dividir por 10, multiplicar por 10 aqui. Tá? Esta é a resposta correta. Notação científica em algarismos significativos. Vamos ver a importância dele aqui com um exemplo. Vamos fazer a seguinte operação. 50,00 vezes 140,0. Isso aqui vai dar 7.000 na calculadora. Aqui temos 4 algarismos significativos. Aqui novamente 4. Desse jeito apenas 1. Tá? Para ter 4 números algarismos significativos, a gente pode incluir o separador decimal. Tá? Esse exemplo aqui é um algarismo significativo. A gente poderia escrever 7.000, ou, em notação científica, 7,000 vezes 10 a terceira. Este e esse, ambos, temos 4 algarismos significativos. Vamos ver alguns exemplos. Vamos ver aqui. 112.560 dividido por 55,21. Faço essa divisão. 2.000. Aqui temos 6 algarismos significativos. Desse lado aqui, 4. Resposta final tem que ter 4. Então, uma vírgula aqui.
ou, como vimos anteriormente, 2,000 vezes 10 à terceira. Vamos ver o que acontece para esse caso particular. 20,0 vezes 100,0. Nessa medida temos 3 logaritmos significativos, esta 4, e a resposta deste 2.000. Tá? Com 4, um logaritmo, aqui a gente precisa ter uma resposta com 3, tá? Que é o menor deles, esse aqui. Se a gente deixa dessa forma, temos apenas um logaritmo significativo, esse. Se a gente coloca vírgula, vamos ter 4 logaritmos significativos. Tá? Então não tem como escrever esse resultado a não ser em notação científica. O único modo que a gente pode escrever o resultado é com 3 logaritmos significativos. Tá? Então, na notação científica, não serve apenas escrever um número muito grande, muito pequeno, mas para poder trabalhar com essa parte de logaritmos significativos. Vou fazer aqui mais um exemplo aqui nessa parte final. Vamos pegar 8,9 vezes 56, isso aqui vai dar 4,9,4. Aqui temos 2 logaritmos significativos, 2. Desse jeito vamos ter 4. Então temos que escrever a resposta final com 2 logaritmos significativos. 1, 2. Próximo é maior que 5? É. Então vamos ter que arredondar. Resultado, a gente está procurando aqui 500. Isso aqui novamente. Se eu escrevo assim, vou ter um logaritmo significativo. Se colocar vírgula, tenho 3. Estou procurando 2. Então o único modo de escrever isso aqui é em notação científica, com 2 logaritmos significativos, vezes 10 a 2, que dá os 500. Tá? Vamos ver agora quando a gente mistura uma medida, tá, com algo que não é uma medida, ou seja, uma contagem. Tá? Vou chamar de contagem. Que seria uma medida, e medida seria aquilo que você lê de uma régua, um termômetro, uma balança. Uma contagem, por exemplo, você conta quantos lápis você tem na mesa. Posso ter 2 lápis, uma dúzia de ovos. Tá? Contagem, portanto, esses aqui são números exatos. Tá? Não é uma medida. Tá? Podemos ter apenas 2 lápis, um lápis inteiro, um ovo inteiro. Tá? Vamos fazer um exemplo aqui. No caso de 2 medidas fizemos anteriormente, mas vamos repetir aqui só para enfatizar. Temos uma área de uma sala. Para determinar essa área, vamos medir o comprimento, 14,2 metros, a profundidade, 13,8. Isso aqui você vai jogar na calculadora, vamos ter 195,96 metros quadrados. Porém, aqui temos 3 logaritmos significativos, e aqui também 3 logaritmos significativos. A resposta pode conter apenas 3. 1, 2, 3. O próximo é maior do que 5, vamos ter que arredondar o resultado final, 196 metros quadrados. Agora, o que acontece se a gente fizer um produto apenas de contagem? Tá? Vou fazer um exemplo aqui. Temos 22 sacolas. Cada sacola tem 8 maçãs. Então, 8 maçãs por sacola. Total, temos 176 maçãs. Aqui temos 2 logaritmos significativos, 1 e aqui 3. Mas está errado se a gente pensa dessa forma, tá? Porque isso aqui não é uma medida, tá? O 2 aqui não está indicando a precisão. Isso aqui é uma contagem. São números exatos, tá? Então eu tenho 22 sacolas com exatidão. Não tenho menos ou a mais, nenhuma pequena fração a mais. Em termos de logaritmos significativos, como que a gente poderia representar um número exato? A gente fala que temos infinitos logaritmos significativos nesse número. Nesse número aqui, também infinitos logaritmos significativos. Então vale a mesma regra, produto de divisão. O menor deles, infinitos. Então, isso aqui, resultado, também vai ser um número exato, uma contagem. Tá? O
que acontece quando a gente mistura números exatos com uma medida. Tá? Vou fazer mais um exemplo aqui. Vamos falar que temos 500 moedas, todas iguais, tá? Então, é um número exato, sabemos exatamente quantas moedas temos, não podemos ter frações dela. E a gente pesa na balança uma das moedas. Então, aqui ela pesa 5,67 gramas por moeda. Fazendo o produto aqui, o resultado final vamos ter 2,835 gramas. Esse aqui é o número exato, como vimos anteriormente, corresponde a infinitos algarismos significativos. Já nesse aqui, sabemos, temos 3 algarismos significativos. Produto, a regra é de usar o menor número de algarismos significativos. Nesse caso, 3. Resposta, temos que escrever com apenas 3 algarismos significativos. 1, 2, 3. Próximo é maior ou igual a 5? Então vamos ter que arredondar o resultado. Resultado final, 2,840 gramas. São 3 algarismos significativos. Também posso escrever como sendo 2,84 quilos. Ou posso usar a notação científica e escrever 2,84 vezes 10 a terceira gramas. Qualquer um desses está correto. Tá? Então, essa é a parte final, tá? Para algarismo significativo. O próximo vídeo que eu vou lançar é sobre a explicação da natureza de erros.